E se os maiores erros da história não vieram da ignorância, mas da certeza absoluta de que tudo estava certo? Decisões confiantes, lógicas, bem defendidas, feitas por pessoas inteligentes que simplesmente não viram o erro chegando. E o mais inquietante é que, no momento, nada parecia errado. Esse é o padrão mais perigoso do comportamento humano, quando a confiança substitui o questionamento. Ideias que parecem geniais, soluções que parecem definitivas, e escolhas que não são revisadas porque fazem sentido demais. É assim que o erro humano deixa de parecer erro, e começa a parecer progresso. Ao longo da história, isso aconteceu de formas quase invisíveis no começo. Produtos inovadores, decisões médicas, avanços tecnológicos, todos carregando uma lógica convincente demais para ser ignorada. E mesmo quando os primeiros sinais apareciam, eles eram tratados como exceções, nunca como alerta. E talvez o mais desconfortável nisso tudo é perceber que esse padrão não pertence só ao passado. Ele continua acontecendo hoje, nas decisões que parecem óbvias, seguras, até começarem a dar errado. E é exatamente aqui que essas histórias começam a revelar algo muito maior. E se em algum momento isso te fez lembrar de uma decisão sua, daquelas que pareciam certas demais para dar errado, então você já sentiu esse padrão funcionando na prática. Porque ele não começa com erro, começa com confiança. Então antes de continuar, deixa o like no vídeo. Isso não é só apoio, é o que faz esse tipo de conteúdo chegar em mais pessoas que ainda não perceberam esse padrão. E quanto mais gente entende isso, menos esse erro se repete sem ser notado. E comenta aqui embaixo, de verdade, você já insistiu em algo mesmo percebendo que não estava funcionando? Pode ser uma palavra, uma frase curta, mas esse tipo de reflexão conecta mais gente do que parece. Porque no fundo, todo mundo já passou por isso em algum nível. E se você gosta de conteúdos que mostram o erro humano como ele realmente é, sem filtro, sem romantização, se inscreve no canal agora. Porque o que vem a seguir não é teoria, são histórias reais que começaram exatamente assim. No início do século XX, surgiram produtos odontológicos que usavam substâncias radioativas. A promessa era simples: estimular o corpo, melhorar a saúde, acelerar processos naturais. Parecia tecnologia avançada aplicada ao corpo humano. Algumas dentaduras e tratamentos começaram a incorporar essa ideia. A lógica era direta: se em pequenas doses fazia bem, então o uso contínuo seria ainda melhor. E isso foi aceito sem grande resistência. O problema é que os efeitos não eram imediatos. Nada chamava a atenção no começo. E quando o erro não aparece rápido, ele se mantém. Com o tempo, começaram a surgir danos físicos sérios. Deterioração, sintomas incomuns, efeitos que ninguém esperava. Mas a conexão demorou a ser feita. Porque a ideia ainda parecia certa. E quando algo parece científico o suficiente, as pessoas param de questionar. E continuam. Até que ficou impossível ignorar. E o que parecia avanço, se revelou exposição contínua a algo perigoso. Mas quando perceberam, o dano já estava feito. No final do século XIX, a Bayer lançou um novo medicamento no mercado. Era apresentado como uma alternativa moderna, mais segura e eficaz que a morfina. O nome, heroína. A promessa era clara: aliviar dores, tratar tosse, ajudar pacientes sem risco de dependência. Parecia uma evolução da medicina. Parecia controle sobre algo que antes era perigoso. Médicos começaram a prescrever. Pessoas começaram a usar. E os efeitos iniciais reforçavam a ideia de que aquilo funcionava. Mas o que ninguém percebeu no começo é que a dependência era ainda mais forte. E mais rápida. O que parecia solução, virou vício. O que parecia controle, virou perda total de controle. E quando isso ficou claro, já havia milhares de pessoas presas a isso. E aqui o padrão se repete. Não foi um erro óbvio, foi uma decisão confiante baseada em lógica incompleta. E sustentada por confiança demais. Porque no começo, tudo indicava que estava certo. E é exatamente isso que torna esse tipo de erro tão difícil de evitar. Em 1854, em Londres, durante um surto de cólera, a maioria dos médicos tinha certeza absoluta de uma coisa. A doença vinha do ar, do chamado miasma. Parecia lógica. Parecia aceita. Parecia inquestionável. Então as decisões seguiram essa ideia. Evitar cheiros, limpar o ar, afastar pessoas de áreas contaminadas. Mas nada disso resolvia o problema. Enquanto isso,
A doença continuava se espalhando. Rápido, silencioso, sem respeitar nenhuma das medidas tomadas. Porque a causa real não era aquela. Foi quando Jon Snow começou a questionar o que todos tinham como certo. Ele ignorou a teoria dominante e investigou outra possibilidade: água contaminada. Ao mapear os casos, encontrou um padrão claro. Todos estavam ligados à mesma fonte de água. Uma bomba na rua Broad Street. Quando a alavanca da bomba foi removida, os casos começaram a cair. Simples assim. O problema nunca foi falta de ação. Foi confiança demais na explicação errada. E isso manteve o erro ativo por mais tempo do que deveria. Porque quando todo mundo acredita na mesma coisa, questionar parece absurdo. Mesmo quando a realidade já mostra o contrário. Na década de 1920, surgiu um produto chamado Raditor. Era basicamente água com pequenas doses de rádio dissolvido. E foi vendido como um tônico energético. A promessa era absurda, mas convincente na época: aumentar vitalidade, melhorar desempenho, fortalecer o corpo. Parecia ciência aplicada ao bem-estar. Pessoas começaram a consumir diariamente, incluindo Eben Biers, um empresário rico que confiou completamente no produto. Ele tomava várias doses por dia. No início, nada parecia errado. Energia, disposição, tudo reforçava a ideia de que aquilo funcionava. Até que os efeitos começaram. O corpo começou a deteriorar. Dores intensas, perda óssea. O rádio estava literalmente destruindo seu organismo por dentro. Mas a conexão não foi imediata, porque a ideia ainda parecia boa. E quando algo é vendido como avanço, a dúvida demora a aparecer. Mesmo quando o dano já começou. E quando finalmente ficou claro, já era tarde demais. O caso virou um dos exemplos mais extremos de confiança cega na ciência da época. E de novo, o padrão não foi falta de inteligência, foi excesso de confiança em algo que parecia revolucionário. Em 1912, o RMS Titanic foi lançado como o navio mais avançado já construído. Tecnologia de ponta, engenharia sofisticada e uma reputação perigosa, praticamente inafundável. Parecia o ápice do controle humano sobre o imprevisível. Essa confiança influenciou decisões reais. Menos botes salva-vidas do que o necessário, velocidade alta em área de risco, porque a ideia de falha simplesmente não era considerada. Quando os avisos de icebergs começaram a chegar, eles não foram tratados com urgência. Nada parecia ameaçar algo infalível. Até o momento em que o impacto aconteceu. E em poucas horas, o que era considerado impossível virou realidade. O navio começou a afundar. O problema não foi só o acidente. Foi tudo o que veio antes dele. Decisões baseadas em confiança demais e preparo de menos. Porque quando algo é visto como seguro demais, as pessoas relaxam, ignoram riscos, deixam de se preparar. E é aí que o erro cresce. E quando perceberam o que estava acontecendo, já não havia estrutura suficiente para lidar com aquilo. A confiança não salvou ninguém. Mais uma vez, o padrão se repete. Não foi um erro impulsivo, foi uma sequência de decisões confiantes demais. No início do século XX, agricultores nos Estados Unidos começaram a expandir o cultivo de forma agressiva. O solo parecia fértil, infinito, pronto para produzir cada vez mais. Parecia progresso, crescimento, parecia oportunidade sem limite. Para aumentar a produção, grandes áreas de vegetação natural foram removidas. A lógica era simples: mais terra limpa, mais plantio, mais lucro. E por um tempo, funcionou. Só que aquela vegetação tinha uma função invisível. Ela segurava o solo, mantinha a umidade, equilibrava o ambiente. E quando foi removida, o sistema perdeu estabilidade. Vieram períodos de seca. E sem proteção, o solo começou a se soltar, virar poeira, ser levado pelo vento. Tempestades de areia começaram a surgir. Foi o que ficou conhecido como Dust Bowl. Regiões inteiras se tornaram improdutivas. Fazendas foram abandonadas. O que parecia expansão inteligente, virou colapso ambiental. E tudo começou com uma decisão lógica, baseada em confiança demais no recurso. Sem entender o sistema completo. Porque o erro não estava na intenção. Estava na certeza de que aquilo não teria consequência. E quando teve, já era grande demais para controlar.
Na década de 1920, engenheiros começaram a adicionar chumbo à gasolina para resolver um problema técnico nos motores. A solução ficou conhecida como tetraetilchumbo. Parecia genial: menos ruído, mais eficiência, melhor desempenho. Grandes empresas como General Motors e Standard Oil apoiaram a ideia. A produção começou a crescer rápido, e o aditivo virou padrão. Mas logo nos primeiros anos, trabalhadores começaram a apresentar sintomas graves. Confusion mental, hallucinacos, comportamento instável. Alguns chegaram a morrer. Mesmo assim, a produção não parou. Os casos foram tratados como exceção, exagero ou erro isolado, porque a solução ainda parecia funcionar. E como os efeitos no público geral não eram imediatos, a dúvida demorou ainda mais para surgir. O problema existia, mas não era visível o suficiente. Com o tempo, ficou claro: o chumbo estava contaminando o ar, o solo, o corpo humano. Uma exposição lenta, contínua e global. Mas quando isso foi aceito, já estava em todo lugar. Mais uma vez, o padrão, uma solução técnica aparentemente perfeita, que ignorava consequências invisíveis no começo. Durante grande parte do século XX, o amianto foi tratado como um material quase perfeito. Resistente ao fogo, durável, barato, usado em construções, indústrias, isolamento. Parecia a solução ideal. Ele estava em tudo: telhados, paredes, tubulações, fábricas. E por muito tempo, ninguém via problema nisso. Porque no uso imediato, funcionava. Mas trabalhadores começaram a adoecer. Problemas respiratórios, danos pulmonares graves, doenças progressivas. E os casos começaram a se repetir. Mesmo assim, o uso continuou. Porque parar significava admitir que aquela solução perfeita não era tão segura assim. E isso tinha um custo alto demais. Empresas resistiram, minimizaram riscos, adiaram mudanças. Os sinais estavam ali, mas não eram suficientes para interromper o sistema. A confiança ainda era maior que o alerta. Com o tempo, ficou impossível ignorar. O amianto estava diretamente ligado a doenças graves e fatais. Mas quando isso foi aceito, milhões já tinham sido expostos. E aqui o padrão atinge outro nível. Não é só começar com confiança, é continuar mesmo depois de saber. Porque o erro humano não termina quando o problema aparece. Ele continua quando as pessoas escolhem não parar. E é isso que torna as consequências muito maiores. Se você olhar todos esses casos juntos, eles parecem diferentes. Contextos distintos, épocas diferentes, decisões isoladas. Mas o padrão é exatamente o mesmo. Nenhuma dessas decisões começou como um erro. Todas começaram com lógica, com intenção, com confiança. E é isso que torna tudo mais perigoso. Porque o erro humano mais comum não é escolher algo obviamente ruim. É escolher algo que parece certo, e parar de questionar. É confiar o suficiente para não revisar. E quando os sinais começam a aparecer, eles não são vistos como alerta. São vistos como exceção. E é nesse ponto que a decisão deixa de ser corrigida, e passa a ser defendida. Mesmo quando já começou a dar errado. E talvez o mais desconfortável nisso tudo, é perceber que esse padrão não ficou no passado. Ele continua acontecendo hoje. Em decisões pequenas, rotineiras, em escolhas que parecem óbvias demais para serem questionadas. E que, exatamente por isso, passam despercebidas. Então, se alguma parte disso te fez pensar, se você já se viu insistindo em algo que parecia certo, comenta aqui padrão. E se você quer continuar entendendo como esse tipo de erro acontece, se inscreve no canal e deixa o like. Porque o próximo vídeo já está na tela. E ele vai mais fundo nisso.